Olá, o programa Chave do Negócio já está no ar. Eu sou o Reinaldo Gomes e você nos acompanha aqui pela TV Destaque, canal 15 da NET e também pelas redes sociais no Facebook, facebook.com/tv.destaque. E acompanhe agora o que vai ser notícia no programa A Chave do Negócio. Desenvolvimento regional. Você vai conhecer a Agende e a importância desta instituição ao município de Guarulhos. Os números mostram. Revista compila dados levantados em pesquisas que ajudam a apontar soluções. Falência pública. Estados e municípios brasileiros enfrentam dificuldades como nunca antes na história deste país. E o meu convidado hoje aqui no programa A Chave do Negócio é Devanildo Damião, professor, doutor, formado pela USP e diretor da Agende, Agência de Desenvolvimento e Inovação no município de Guarulhos. Nós voltamos em 30 segundos, não saia daí. Muito bem, estamos de volta hoje, quinta-feira, meio de um feriadão, dia 15 de junho. O meu convidado hoje aqui no programa A Chave do Negócio é o professor doutor Devanildo Damião. Seja muito bem-vindo, Devanildo, mais uma vez ao programa A Chave do Negócio, agora em fase nova, em casa nova, aqui na TV Destaque. Muito obrigado, Reinaldo, e parabéns pelo novo espaço. Sou eu que agradeço, Devanildo. Devanildo, eu quero começar desde já. Hoje, mais cedo, eu tive com uma pessoa e eu comentei que eu o entrevistaria aqui no programa Chave do Negócio e disse que você era diretor da Agende e essa pessoa, bem orientada, apesar de orientada, não sabia o que era a Agende, que é a Agência de Desenvolvimento e Inovação no município de Guarulhos. Eu queria que você explicasse para nós, de fato, o que é a Agende? Ela é uma instituição privada, uma instituição pública, uma autarquia? O que é a Agende? Nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a questão da estrutura dela, jurídica, e depois sobre os projetos, né, que é o elemento relevante, né, de você ter uma agência de desenvolvimento. A Agende, a Agência de Desenvolvimento, ela é uma associação sem fins econômicos de direito privado. Ela é uma entidade privada. Ela adquiriu, né, devido aos projetos, uma qualificação do Ministério da Justiça como OCIP, que é uma instituição de interesse público. Mas a essência dela, ela responde no direito privado. Entendi. Relacionada aos projetos, hoje a Agende ela trabalha com 3 linhas de atuação. Ela tem um potencial de desenvolvimento de treinamentos, de capacitação de pessoas, né? Ela possui esse know-how. Um outro know-how relacionado à gestão e projetos de ambiente de inovação. Nós temos a incubadora tecnológica Guarulhos, que você conhece, né, Reinaldo? Sim. Temos também, né, toda a essência do projeto do Parque Tecnológico na cidade e outros projetos que envolvam a inovação tecnológica. A outra linha que atuamos são das informações qualificadas, nas quais, né, nós trabalhamos num processo de captação de informações, tratamento dessas informações e atualização dada ao contexto da cidade de Guarulhos. Mais ou menos como funciona um instituto de pesquisa. Sem dúvida, ela tem toda essa característica, né, do tratamento de dados, transformação de informações para que gere conhecimento para as pessoas. E esses conhecimentos, esses dados, essas informações, elas servem para alguma organização não governamental ou governamental, para se embasar nos dados que vocês levantam? Na verdade, Reinaldo, é para toda a sociedade. Logicamente, né, os números, alguns números, ele responde a determinadas especificidades, né? Quando nós fazemos uma revista sobre logística, o segmento de logística vai se apropriar mais rapidamente dessas informações. Mas, paralelamente, nós lançamos também, bimestralmente, os boletins de emprego e boletins relacionados ao acompanhamento da economia, que são outros produtos da Agende.
Os boletins, eles dão os números, os dados de emprego e desemprego na cidade? Sem dúvida, a gente trabalha com a base do governo, RAIS-CAGED, mas nós temos uma metodologia específica de muito sucesso. Inclusive, Reinaldo, cabe destacar que essa metodologia que nós utilizamos, ela foi solicitada pela Prefeitura de Sorocaba para que eles possam fazer o acompanhamento de emprego, massa salarial no mesmo molde. Quer dizer, vocês estão exportando know-how, então. Sem dúvida. Nós ficamos muito felizes, né, com essa demanda de Sorocaba para que nós pudéssemos estar passando essa metodologia de acompanhamento de emprego. E a gente aqui do outro lado também, a gente fica tranquilo e muito feliz em saber que a gente está exportando esse tipo de know-how. Eu vi que você trouxe aqui para nós as revistas, né? Eu quero falar sobre elas depois no próximo bloco, mas aqui a gente tem as revistas Análise, que são publicadas pela Agende. Eu queria que você falasse um pouco mais ainda nesse bloco, a gente tem 2 minutos ainda, vamos falar sobre a incubadora. O que é exatamente a incubadora? Para que serve a incubadora? Tá. Nós temos, né, já há mais de 10 anos a incubadora aqui em Guarulhos, que é a incubadora de base tecnológica. Na essência, né, uma incubadora, ela reflete uma incubadora tradicional, né? Quando uma criança nasce fraca, ela fica durante determinado período controlada em condições especiais para que ela melhore as suas condições, ganhe musculatura e se prepare para a vida. Esse é o conceito de incubadora. Essa comparação de incubadora você está fazendo com um bebê recém-nascido que precisa como uma empresa de base tecnológica. Por quê, Reinaldo? Há uma especificidade. Os empreendedores de base tecnológica, geralmente eles têm um conhecimento muito grande da técnica daquilo que eles estão desenvolvendo, mas ele tem algumas limitações em termos de gestão. Então a incubadora ela auxilia muito nesse processo de gestão dos negócios. Quer dizer, em todas as áreas. Sem dúvida, porque a gestão ela tem uma característica transversal. Não? Todo negócio você vai precisar de gestão, que envolve a questão do marketing, a questão financeira, a questão da habilidade empreendedora. RH, todas Sem dúvida, RH, comunicação, que é uma ideia que eu já conversei com você, né, da importância também desse empreendedor se comunicar bem para conseguir novos projetos. Entendi, bacana, bacana. E quem pode se beneficiar da incubadora? Qualquer empreendedor, né, que tiver essa vontade de empreender com base tecnológica, né, que seja algo inovativo, que tenha uma essência inovativa, pode se candidatar procurando a Agende, né, o site www.agendeguarulhos.com.br. Mas o que acontece, né, Reinaldo? Dada a demanda, nós estamos ajudando a qualificar esse projeto. Porque o produto que ele entrega para ser avaliado é um plano de negócio. Então, nós temos... Às vezes ele não sabe a formatação do projeto e vocês dão esse assessoramento. Damos esse assessoramento. O professor Machado também, que é uma pessoa bastante experiente, né, com incubadoras, ele auxilia nessa formatação desse plano de negócio. Eu também ajudo nesse processo de formulação, até que ele possa ser avaliado. É um comitê formado por várias entidades que vai dar o aval se esse projeto tem condições ou não de permanecer na incubadora. Ok. No próximo bloco, então, eu vou chamar um rápido intervalo. No próximo bloco a gente vai falar sobre as revistas Análise, que são produzidas pela Agende a cada quadrimestre. Nós voltamos em 30 segundos, não sai daí. Muito bem, estamos de volta. O programa A Chave do Negócio hoje tem a honra de receber o professor Dr. Devanildo Damião, ele que é diretor da Agende, Agência de Desenvolvimento e Inovação do município de Guarulhos. Quase não sai a palavra desenvolvimento aqui, mas a gente vai Hoje é uma dificuldade, né, Reinaldo? Pois é. Falar de desenvolvimento hoje é uma coisa, né? Sem dúvida. No último bloco nós falávamos sobre a questão da Agende, passamos pela questão da incubadora. Neste bloco eu quero falar com você, Devanildo, sobre o que você trouxe para nós aqui, que são as revistas de pesquisa que a Agende produz, né? Revista Análise que a Agende produz, né? Como é que funciona? Eu vejo aqui que você tem uma revista que fala sobre o setor de logística e transporte, outra que fala sobre tecnologia da informação e comunicação, hotelaria.
E a primeira desse ano, acho que foi essa, né? Incubadoras tecnológicas. Reinaldo, nós procuramos, né, se aprofundar nos temas relevantes para a cidade de Guarulhos. Uma primeira revista que foi desenvolvida, né, hoje nós já estamos no 23º número, e vamos fazer a próxima revista sobre a questão dos shoppings de Guarulhos, era saber quais seriam os elementos vocacionais da cidade. Então, o primeiro estudo que se fez foi sobre essa perspectiva. A indústria ainda é a principal atividade, não é? Então, nós levantamos números. Trabalhamos com bases de emprego, com bases sociais e bases econômicas, para você ter a vocação, né? Os elementos que conformam as atividades econômicas da cidade. Da indústria, nós fizemos também um levantamento de serviços, vimos que a logística ela é altamente expressiva. Pode-se dizer que Guarulhos seguramente é o maior polo logístico do país. Nós temos, em termos de transporte de cargas, cerca de 20 mil pessoas trabalhando, então é altamente relevante. Fizemos também um estudo aprofundado relacionado à questão do aeroporto, que é o principal equipamento da cidade, sem dúvida. O aeroporto é altamente relevante, ele é o maior valor adicionado da cidade, ele compõe o maior valor adicionado que está relacionado à questão dos combustíveis para aeronaves. E o que significa o principal valor adicionado que vai gerar o ICMS, o ICM, né? Sim. Que seriam recursos que vão ser destinados ao município, sim, que são sim. impostos importantes, né? 25%. Fora que o aeroporto também, agora, né, com a concessão, ele também permite que o ISS seja cobrado e aumente a economia. Existe agora uma discussão relacionada à questão do IPTU no aeroporto, é uma discussão que está no Supremo, então nós não podemos nos precipitar em relação a isso. Porque o aeroporto ele é considerado constitucionalmente, um território nacional. Né? Constitucionalmente você não pode cobrar imposto, né? A federação não pode cobrar do Estado nem do município, o inverso também. Mas existem alguns entendimentos, né, que relacionados quando você tem uma atividade econômica específica, foi até o ministro Barroso que conceituou um arrendamento, uma finalidade exclusiva econômica, com finalidade econômica você pode cobrar. Mas é diferente de você querer cobrar de todo o sítio aeroportuário. Então merece cuidado essa questão, porque o aeroporto é muito importante para Guarulhos. Ele é altamente relevante. Apesar de eu pessoalmente entender que o aeroporto ele parece uma ilha dentro da cidade de Guarulhos e que, a não ser as pessoas de Guarulhos, tem muita gente de Guarulhos que trabalha nas empresas do aeroporto, mas o aeroporto ele parece uma ilha dentro da cidade que ninguém chega, ninguém sai, é uma interferência. Aliás, não existe interferência do município ali dentro. Reinaldo, assim, podemos dizer que melhorou bastante essa relação com a concessão. O aeroporto, você tem cerca de 30 mil pessoas trabalhando. Você fala da passagem da Infraero para a Gru Sem Airport. dúvida, para a Gru Airport. Hoje, né, nós temos, né, relacionamentos, projetos que são desenvolvidos em conjunto com eles. Eles abrem editais concorrenciais para projetos na área ambiental. Nós tivemos um projeto que foi desenvolvido junto com o Gru Airport, a incubadora, que ganhou um prêmio nacional altamente relevante relacionado à questão do biodiesel e que envolveu cooperativas que geraram trabalho aqui na cidade. Nós tivemos recentemente também a inauguração de uma casa para abrigar pessoas, né, que necessitam de um auxílio direto. Então esse relacionamento melhorou. Se você me perguntar, pode melhorar? Dado o potencial, pode melhorar. Mas eu acho que um tipo de relação, né, quando você tem um equipamento importante, tem pessoas capacitadas na outra ponta, é de articulação. É isso que sempre a ASEC, na Associação de Empresários de Cumbica, ela propõe, né? Então, negociação, conversar e chegar num denominador comum. Eu acho que esses são os elementos importantes dentro desse processo. Entendi. Devanildo, nessas revistas aqui, tem alguma que especificamente fala do aeroporto de Guarulhos? Essa revista relacionada à logística, ela... essa daqui. Não é específica que nós trabalhamos, né? Ela
trabalha um pouco o conceito de modularidade, né, entre a questão do aeroporto e o transporte de carga, mas nós temos uma específica relacionada ao aeroporto e que já está no momento, Reinaldo, é bom dizer, da gente fazer um outro número, né? É muito dinâmico esse processo. E as coisas vão mudando muito rápido, né? E com essa concessão ocorreram várias mudanças, então é necessário você já fazer um outro estudo e tudo tem com essa ligação, profundidade. Né? A gente com dificuldades econômicas, problemas políticos, isso tudo vai interferir. Sem dúvida. Nos números. Né? Reinaldo, eu vou dar uma informação. Eu quero te pedir uma gentileza. Tá. Vamos continuar esse papo no próximo bloco. Eu tenho de chamar um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre aeroportos, sobre problemas e dificuldades econômicas e políticas por todo o país. Eu vou chamar um rápido intervalo. Muito bem, estamos de volta ao programa Chave do Negócio. Hoje eu recebo aqui o professor Dr. Devanildo Damião, diretor da Agência de Desenvolvimento e Inovação do município de Guarulhos. Devanildo, no último bloco nós iniciávamos uma conversa sobre falência pública, né? Nós fizemos a chamada falando que estados e municípios brasileiros enfrentam dificuldades como nunca antes na história deste país. Te lembra alguma coisa essa frase? Sem dúvida, você lembra. Provavelmente o maior responsável por esse processo. Não vamos entrar nesses detalhes aqui, mas eu quero falar o seguinte. Eu separei uma notícia aqui dessa semana, que saiu no jornal Folha de São Paulo, que fala: Rio de Janeiro negocia socorro federal após aprovar medidas para conter gasto. Rio de Janeiro é um desses lugares que a gente pode chamar de falência pública, né? Sem dúvida. O Rio ele tem uma peculiaridade na economia, né? O Rio de Janeiro é altamente dependente dos royalties do petróleo. Então a questão da Petrobras agrava a situação. O Rio também é um estado, né, que a economia, como qualquer região litorânea, você tem muitos aposentados. Então essa crise na Previdência também agrava a situação. Então são aspectos, né, de especificidades que compõem também um quadro geral hoje, que você vê em quase todos os municípios, né, de falência, de dificuldade para honrar os compromissos, que é gerado por algumas políticas, né, irresponsáveis, como foram dos próprios campeões nacionais, que era uma política federal. A gente tem o ex-governador preso, né? Sem dúvida. E o Rio de Janeiro... preso, aliás, o primeiro condenado já, né, pelo Sérgio Moro. O Sérgio Cabral, ele é um ícone, né, em relação à questão da corrupção, né? Todos os processos envolveram altas somas de corrupção. Então, eu acho que envolve o Ike Batista também. Então, o Rio de Janeiro, ele desponta na liderança nesse processo. A gente vê muito dinheiro na iniciativa privada, entre aspas, né? Aqui, assim, a gente sabe que dinheiro que foi concedido pelo BNDES, né, para algumas empresas se beneficiarem e algumas pessoas se beneficiarem também. A gente está vendo aí na Lava Jato o caso da JBS, envolvendo as denúncias todas que envolvem também o presidente da República, né, Michel Temer. Os números, Reinaldo, são absurdos. Você me permite. São números que salvariam o Rio de Janeiro, por exemplo. O Tesouro emprestou para o BNDES cerca de 500 bilhões. Então, é um dinheiro que, se o BNDES atuasse da forma como deveria, você teria muito desenvolvimento econômico e social no país. Mas você vê o que a corrupção, ela degrada qualquer processo. 9 bilhões desses recursos foram dados à JBS, para que ela adquirisse outras empresas. Lá fora, né? Outras empresas lá e fora. Você o capital tinha um modelo, brasileiro sendo investido lá fora, para gerar emprego lá fora. Gerando emprego lá fora e com risco pequeno, porque a questão das debêntures depois se transformava em composição acionária. Então é um aspecto assim, altamente degradante em termos de política pública, né? Eu acho que o Brasil tem que passar por essa faxina
Nós somos otimistas, na essência otimista, para que possamos pensar num país melhor. Como é que você explica isso? Porque certamente você é professor universitário, você dá aula na FIG, né? Na FIG, na FATEC e na USP também. FIG, FATEC e USP. Como é que você explica isso para os seus alunos? Que certamente eles vão falar, professor, você que é economista, você que é, né, desse segmento, como é que você consegue traduzir para os seus alunos todo esse caos que está acontecendo no nosso país? É uma questão altamente complexa, né? Nós temos visões, evidências de alguns processos, mas se vê que é um sistema histórico de corrupção, de apropriação do Estado, que foi potencializado nos últimos governos. Então você já tinha uma corrupção endêmica ao Estado, que foi nos últimos anos ainda mais potencializada, e que leva à falência, né? Chegou ao estágio de falência. É um estado de entropia. E eu quero chamar aqui de coincidência, porque assim, muitos municípios, estados e até o nosso governo federal, coincidentemente, era administrado por uma estrela vermelha, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, voltando a falar de Agende, tem um evento que vai acontecer na Agende, um evento aberto, né? Um evento aberto que vai ser uma palestra para falar exatamente sobre refinanciamento de dívidas, né? Sem dúvida. Que uma palestra vai acontecer no dia 20 de junho. Você tem horário? 9 horas da manhã. 20 de junho, 9 horas da manhã. É a palestra da advogada doutora Maria Andréia Ferreira dos Santos. Ela é especializada em direito tributário, vai falar sobre refinanciamento. Tem mais alguma coisa que você queira falar sobre isso? Eu acho que é importante nesse momento de retomada da economia, né, que o governo possibilite a empresa pelo menos empatar o jogo para começar a se desenvolver novamente. Eu acho que o Refis ele tem essa característica, né? Ele permite com que as empresas possam financiar a sua dívida e voltar a produzir. A palestra é importante dentro da perspectiva de você endereçar um melhor caminho e a melhor maneira de fazer isso. Então vamos fazer um servição aqui. As pessoas que querem participar desse evento, dessa palestra da doutora Maria Andréia Ferreira dos Santos, advogada especializada em direito tributário, que vai acontecer na Agende, que fica... Rua Pascoal Conte, 225, no Gopoúva. Rua Pascoal Conte, 225, no bairro Gopoúva, aqui em Guarulhos. Professor Evanildo, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer mais uma vez pela sua presença, nos honrando aqui no programa Chave do Negócio. É sempre um prazer estar com você, Reinaldo. Eu acho que a troca de ideias é muito positiva e ao público aí fica sempre a satisfação de conversar com vocês. Muito obrigado e obrigado você também, telespectador, que ficou conosco até agora. Nós chegamos ao final deste programa. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá. Fiquem com Deus. Aproveitem o restinho de feriado. Um abraço. Até mais.